Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de cada um, de cada uma. É uma alegria tê-los aqui conosco nessa noite, não é? Muito obrigado. Agradecer também a presença dos colegas docentes, né? Dos nossos estudantes da nossa instituição, mas também estudantes e pessoas de outras instituições, enfim, de outros lugares, tá? Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos nesse nosso evento, que é um evento promovido pelo LabPEX. Para quem não conhece ainda, LabPEX é o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão vinculado ao Departamento de Ciências Sociais e o Departamento de Antropologia. Então, os dois departamentos criaram esse laboratório, né, para a gente fazer iniciativas junto aos nossos cursos, né, fazer disciplinas mais transdisciplinares, não é? Enfim, ter um espaço em comum, coletivo, de produção do conhecimento, produção, debate do conhecimento, né? Esse já é o quinto evento que nós fazemos pelo LabPEX, né? Nesse ano, iniciamos uma primeira atividade que foi os desafios das ciências sociais numa sociedade fraturada pela crise sanitária e social. Tivemos a participação do professor Bernardo Recupero, depois fizemos uma outra atividade sobre o que é indispensável na formação de um cientista social com o professor José de Souza Martins. Fizemos também um evento com a professora da Federal do Juiz de Fora sobre os clássicos da sociologia, uma interpretação a partir do cotidiano, não é? A professora Fernanda, agora não me recordo sobre o nome dela, foi muito legal também. Fizemos recentemente o lançamento do livro, né? Categoria Trabalho nos Clássicos da Sociologia. Estamos agora fechando o ano com esse evento, não é? Que tem como tema pensando trabalho nos Clássicos da Sociologia. Estamos agora fechando o ano com esse evento, não é? Que tem como tema, me desculpa aqui que eu tive um pequeno probleminha, pensando a humilhação, uma agenda de pesquisa, não é? E a nossa convidada é a professora Maria Elvira, mas eu vou passar a palavra agora à minha colega, a professora do Departamento de Antropologia, a professora Ângela Facundo, que irá apresentar a professora Maria Elvira e irá coordenar esse evento, tá? Então, agradeço novamente a presença de todos vocês e passo a palavra à minha colega, a professora Ângela. Obrigado, viu, Ângela? Bem-vindo. Obrigada, César. Eu que agradeço a parceria, sempre é bom a gente estar aqui novamente com outro evento do LabPEX. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Hoje eu estou muito feliz de ter conosco a Maria Elvira, Maria Elvira Benítez é antropóloga da Universidade Nacional da Colômbia. Ela é mestre e doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ. Maria Elvira Dias Benítez também ela fez um estágio pós-doutoral como bolsista FAPESP no Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Universidade Estadual de Campinas. E a agenda de trabalho dela inclui pesquisas na área do que a gente denomina antropologia urbana, mas também análises e pesquisa sobre relações étnico-raciais, interseccionalidade, gênero, sexualidade, pornografia, e mais recentemente tem se dedicado a refletir e pesquisar sobre a humilhação social, que é o tema que hoje nos convoca e sobre o qual ela organizou recentemente um dossiê na revista Horizontes Antropológicos, mas que já tem várias publicações dela que a gente vai deixar disponibilizadas depois aqui na descrição da transmissão, que vai ficar disponível no canal do PPGás e posteriormente a gente espera também no canal do LabPEX. Atualmente, Maria Elvira é professora do PPGás, do Museu Nacional, onde é co-coordenadora do NUSEX, que é o Núcleo de Estudos em Corpos, Gêneros e Sexualidade, e é também diretora da coleção Calela, de Antropologia, da editora Papéis Selvagens, né, a quem todas e todos nós somos muito gratos, entre muitas outras coisas, pelas maravilhosas traduções de textos que são muito importantes, né, que são referência para o ensino da antropologia. E os estudantes também têm que agradecer que agora, graças a esse trabalho da editora
papéis selvagens, estão conseguindo mais textos disponíveis em português, né? Então, eu estou realmente muito feliz da Maria Elvira ter aceito esse convite que a gente fez. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para ela e vou ficar aqui na moderação para o diálogo depois da intervenção da Maria Elvira. Então, Maria Elvira, muito, muito obrigada e contigo a palavra. Muito obrigada, Ângela. Muito obrigada, César. E agradeço também ao Arthur, que nos acompanha nos bastidores aqui da plataforma. Eu recebi esse convite com muita alegria, né? Conheço a Ângela há muitos anos, desde Colômbia, e depois nos reencontramos no Museu Nacional. Então, sinceramente, e temos tido vínculos todo este tempo. Temos, inclusive, a tese dela, a linda e premiada tese dela foi publicada pelas Papéis Selvagens também. Então, enfim, estamos em família. Eu agradeço muito o convite, fiquei contente de participar deste encontro do Laboratório de Sociologia e Antropologia da UFRN e espero poder contribuir à discussão com esta minha discussão mais atual, mais recente, que é sobre humilhação. Eu preparei uma fala escrita, inclusive pensando em que queria dizer muitas coisas e que se eu começava a falá-las, eu ia me ir pelos exemplos e ia acabar perdendo um tempo precioso. Então, eu escrevi um texto, espero que não seja muito maçante, que vocês me acompanhem. Se eu ver que vocês estão começando a sair, eu começo a cortar, né? Mas, enfim, eu queria aproveitar essa oportunidade para discutir com vocês. Eu coloquei, né, sobre humilhação social, pensando em humilhação social, uma agenda de pesquisa, e vou começar minha leitura. Nesta apresentação, tenho como objetivo falar sobre humilhação e sobre situações sociais em que a humilhação, entendida como um conjunto de práticas de rebaixamento e inferiorização, atua como dispositivo de hierarquização, por vezes extrema, de raça, gênero e sexualidade. Eu parto do fato de acreditar que existe um lugar social em que gênero, sexualidade e raça, como também classe, são construídos e reconhecidos a partir de actos vexatórios, de modo que a humilhação se torna uma categoria útil para a análise de marcadores sociais da diferença, que no acto e emoção humilhativo se tornam marcadores sociais da desigualdade, entendendo que nem toda diferença é de antemão desigualdade. Ao longo das páginas seguintes, pretendo discutir modos em que gênero, raça e sexualidade são feitos tanto por meio da prática de humilhação como através das emoções suscitadas pelo ato de humilhar e de sentir-se humilhado. Assim, a humilhação será pensada como um caminho de interpretação das gramáticas do racismo, da homofobia, da transfobia, bem como das situações em que são ativadas e atualizadas as hierarquias de gênero. Por que estarei falando de humilhação e não de violência? Tudo que nos faz sofrer é violência ou tudo que nos humilha é violência? Para estas importantes perguntas, eu tenho tentado costurar ao longo de minha trajetória respostas etnográficas, levando em conta que violência, sofrimento, humilhação fazem parte do mesmo idioma moral, no qual muitas vezes a humilhação é uma faceta integrante da violência, mas que nem por isso nas experiências pessoais se traduzem da mesma forma. Então, eu passei a me preocupar mais sistematicamente pela humilhação após perceber há algum tempo que, de uma ou outra forma, muito do que eu pesquisei ao longo de minha trajetória tratava de humilhação. Se posso mencionar como momento de origem por esse interesse particular, eu teria que mencionar a minha pesquisa sobre filmes de fetiche, conhecidos como humiliation porn. Já fazendo um trabalho retrospectivo, eu pude constatar que desde muito antes de meu campo com os filmes de humilhação, que são filmes de um ramo próximo à pornografia, quando me preocupava mais diretamente por relações raciais e posteriormente quando me preocupei por universos homossexuais e atualmente que me dedico mais pontualmente à análise de normativas e relações de gênero, a humilhação estava e ainda está aí como uma gramática que me diz algo muito profundo sobre os modos em que existem e se constroem as relações e as hierarquias sociais. Assim, então, quando eu revisei meus antigos cadernos de campo,
encontrei depoimentos de mulheres que, ao falar de seus companheiros sentimentais e de seus relacionamentos difíceis, me diziam não terem sido violentadas por eles, mas terem aguentado diversas humilhações. Algumas experiências das pessoas negras, migrantes, dos povos afrocolombianos, morando em Bogotá, na época da minha graduação, coincidiam em manifestar não terem sofrido violência racista, mas terem se sentido humilhados em situações em que não lhes alugavam apartamentos, sob a alegação de que os negros fazem muito barulho ou têm um cheiro esquisito. Em minha dissertação, comentei a experiência de uma noite em que saí para caminhar em 2002 com Madame Goutuvier, uma jovem travesti negra de aparência evidentemente pobre, junto da qual nos foi negado o ingresso a 2 bares gays, porque não cumpríamos os requisitos corporais e de gênero para haver respeitado nosso direito de admissão. Se naquela noite eu senti uma raiva profunda, Madame me disse que ela estava acostumada a esse tipo de humilhação. Não nego que cada uma dessas experiências possa ser pensada e analisada como manifestações da violência, mas a mim foram narradas em termos de humilhação. Então, o que eu venho tentando é seguir o ensinamento da antropologia de levar a sério as palavras dos nativos, né? Dos nossos interlocutores. A seguir, então, farei um repasso rápido pelos modos como a humilhação apareceu nesse universo do fetiche, da pornografia, com o fim de explicitar algumas das perguntas que surgiram dessa etnografia e que eu venho tentando desdobrar em meus trabalhos mais recentes. Eu chamei a esta parte que eu vou falar agora sobre o espectáculo da humilhação e o prazer pela hierarquia. Eu quero explicar mais essa ideia de prazer pela hierarquia e o espectáculo da humilhação é o título que levou aquele primeiro artigo que eu publiquei sobre fetiches de humilhação extrema. Esses filmes são produzidos em diversos lugares do planeta, contam com um mercado consolidado e no Brasil conformam uma indústria que sempre funcionou próxima à indústria pornográfica, mas guardando suas especificidades. Nesse artigo que eu acabei de mencionar, eu dizia que ditos filmes no Brasil, não raro, utilizam enredos que fazem alusão direta a relações hierárquicas de classe, idade e raça. A maior parte das vezes são realizados entre mulheres, dentro de enredos em que uma delas, sempre a maior em tamanho e vigor corporal, é a humilhadora da outra, que é menor em corpo, estatura e força. Empregadas domésticas que apanham de suas empregadoras, ou seja, o enredo do emprego doméstico é muito comum nessas gramáticas, né? Filhas obrigadas a realizar sexo oral em suas mães, ou mulheres miúdas, não poucas vezes pretas, ou mais pardas que a sua contracenante, são subjugadas por suas donas ou por suas patroas, integrando essas estéticas e linguagens da humilhação. Meu empreendimento, então, tem sido pensar esses materiais para além das análises sobre BDSM, né? Como os da Linda Hart, Annie McClintock, Regina Facchini, Maria Filomena Gregori, que são análises que eu muito aprecio. As análises de ditas autoras são ricas para a compreensão de liturgias de poder ou exercícios teatrais da condição social, ou economia da conversão ou teatro da transformação, que são expressões da Annie McClintock. Nesses olhares, a paródia joga um papel fundamental nos modos como se levam à cena diversas articulações das diferenças sociais. Tenho a impressão de que os modos como tem sido analisada a dominação quando relativa a práticas sexuais e a jogos de domesticidade, não conseguem apreender todas as arestas presentes nas práticas de humilhação extrema, nem as suas leituras possíveis. Na análise que Gilles Deleuze realizou sobre a obra de Sacher Masochi e do Marquês de Sade, ele pondera sobre a necessidade do masoquista por relações contratuais, enquanto o sádico precisa de instituições. No primeiro, o poder responde a um pacto, sendo negociado e executado no meio de teatralizações e encenações. No segundo, o sádico, evoca seu poder pela via da posse. Nas estéticas da humilhação às quais eu estou me referindo, projeta-se a ideia de que não existe um consentimento do escravo para os actos que com ele se realizam e que ele é uma vítima ou um pedaço de carne. E os actos aconteceriam porque o humilhador ostenta o poder, o domínio, mas, sobretudo, ostenta a posse. Ainda projeta-se a ideia de que o escravo sofre e que odeia a prática que com ele se realiza.
O trabalho ao qual agora me dedico me coloca num impasse. Por um lado, eu desejo me afastar das já conhecidas análises, muitas das quais carregam propósitos reformistas, que acreditam que esse tipo de material é uma representação literal da realidade, ou pior, que são a causa de diversos desajustes e violências sociais, como foi o caso de esse feminismo, né, dos anos 60, 70, esse feminismo radical, mais conhecido por McKinnon e a Working. Em outras palavras, eu não acredito que a pornografia seja a causa da violência contra a mulher. Contudo, acredito que há nesses filmes uma procura pelo realismo na disposição e execução das práticas que revelam dispositivos que permeiam nosso cotidiano, pondo em cena a categoria do poder hegemônico e fazendo disso um espetáculo. Esses filmes de humilhação, com sua insistência numa representação crua da desigualdade e da violência, negam, a meu critério, as possibilidades de seu potencial paródico. Por esse motivo, mais do que uma lógica da conversão, como tem sido pensado o BDSM, né? Para quem não sabe, BDSM, como conhecemos, o sadomasoquismo, né? É uma sigla. O que eu percebo é um exercício da repetição, ou que eu venho chamando de lógica da perpetração, cuja economia política consiste em revelar as convenções de poder em seu caráter mais nu e mais primário. O que é exhibido nesses fetiches é o que todos historicamente sabemos, que existe opressão dos grandes sobre os pequenos, dos ricos sobre os pobres, dos adultos sobre os menores e assim por diante. Meu esforço, então, tem sido tentar entender não os efeitos dessas representações na sociedade, mas pensar como essas representações fazem parte do social e dela derivam, extraindo do social seus múltiplos dispositivos. Acredito que esses filmes revelam um prazer pela hierarquia, em que a natureza do poder e da desigualdade em si se tornam um gesto no qual a diferença, mas especialmente a hierarquia, é erotizada. O que eu venho analisando, muito inspirada nesse primeiro campo com os fetiches, é os modos em que a hierarquia existe como um prazer social que se utiliza de diferentes linguagens, sendo a humilhação uma dessas linguagens mais frequentes. Acredito que se há um mercado substancial da humilhação, é porque há um prazer social nessa hierarquia. E há um prazer social pelas gramáticas e estéticas que fazem visíveis e tangíveis as desigualdades. Humilhação e hierarquia são tornadas espetáculos nessa indústria do entretenimento. Mas como se cria uma atmosfera de humilhação, né? Que significantes sociais são utilizados para esse fim? Quais são suas formas narrativas? A partir, então, das práticas de criação da humilhação que eu pude presenciar, de seus enunciados, de suas metáforas e alegorias, eu tenho visado compreender a humilhação como uma experiência corrente no fazer social. Em outras palavras, foi interpretando os fetiches de humilhação nesse universo mercadológico que eu comecei a me questionar pela presença da humilhação na esfera do ordinário e a pensar que os prazeres relativos ao fetiche têm muito a dizer sobre os prazeres da humilhação para além daquele universo restrito. Enunciados de raça, de gênero, classe social e sexualidade são agenciados no aparelhamento da humilhação por meio de expressões do excesso e do exercício da força. Humilhar nesse mercado significa espancar, sufocar, engasgar, possibilitando gramáticas de medo, de dor, de nojo, dispositivos que me convidam a analisar os modos como no âmbito do erotismo se intersectam o prazer e o perigo, empreendimento teórico já realizado por diversos autores. Por se tratar dos erotismos com características extremas no uso da força, as práticas da humilhação são boas para pensar o que a antropóloga Maria Filomena Gregori chamou de limite da sexualidade, ou seja, a zona fronteiriça onde habitam norma e transgressão, consentimento e abuso, prazer e dor. Contudo, após muito observar e pensar sobre ditas práticas, passei a me perguntar até que ponto estamos falando de prazeres eminentemente sexuais? Embora grande parte das práticas de humilhação se encaixem dentro daquilo que reconhecemos dentro das convenções do sexual, há na humilhação um conjunto de práticas que fazem alusão a outro tipo de manifestações sociais, a tortura e a mortificação especificamente. Diante disto,
nos encontraríamos frente à possibilidade de pensar as múltiplas possibilidades da erotização da tortura e da mortificação, já muito consignada nos devaneios literários do Marquês de Sade e pontualmente na figura do libertino. Ou podemos pensar a tortura e a mortificação como fetiches para além do sexual, que, como todo fetiche, é, seguindo Freud, um substituto de algo original, mas um substituto que também é parte do original, de modo que remete ao que representa ao mesmo tempo que o esconde. Entre essas práticas, é possível reconhecer arranjos que remetem diretamente à desigualdade social e de poder entre os sujeitos envolvidos na relação. Então, a partir desse material de pesquisa, eu venho argumentando sobre duas questões. A primeira diz respeito à fragilidade da linha que separa o consentimento do abuso. Junto de Camila Fernandes, Osvaldo Sampiroli e Everton Rangel, publiquei ano passado um artigo chamado As Porosidades do Consentimento, em que argumentamos nesse sentido. As práticas da humilhação extrema trazem desafios teóricos interessantes. Elas fazem alusão a práticas consentidas, no sentido de que são feitas por uma produtora, na qual as pessoas são sempre maiores de idade, são informadas do trabalho que deverão realizar e assinam contratos. Mas as próprias ênfases colocadas nas práticas podem propiciar momentos em que se tensionam os limites da representação. Eu tenho chamado esses momentos de fissura e viso argumentar que a fissura é fundamental no aparelhamento da humilhação que é produzida no mercado do fetiche, mas que integra um leque maior de prazeres inerentes à humilhação. A fissura seria aquele momento em que, de fato, fica borrada, mesmo que muito rapidamente, a separação, né, as fronteiras entre o consentimento e o abuso. Mas também entre o abuso e o consentimento, né? Também na via dupla. Por sua vez, ditas representações articulam arranjos reconhecidos na nossa sociedade como estruturantes da desigualdade, né? Nelas se reproduzem certos roteiros de humilhação e desprezo em base à explicitação de certos prazeres. O prazer pela fissura, né? O prazer justamente por romper essa fronteira entre o consentimento e o abuso. E, como disse anteriormente, o prazer pela hierarquia, mas também o prazer pela fragmentação da carne, pela agressividade entre mulheres, pela espetacularização da derrota e pelo excesso. Enfim, um prazer voyeur que envolveria alguma dessas dimensões ou uma combinação de várias. Então, para avançar em meu argumento, eu parto a dizer que acredito que o prazer pela hierarquia encontra formas de manifestação na linguagem de humilhação, porque isso faz parte da formação do sujeito moderno e, por tal, faz parte da conformação de nossos modos de subjetivação. Em 2015, Isabel Marson e Márcia Nachara, ambas professoras do Departamento de História da Unicamp e da Unifesp, lançaram uma coletânea chamada Sobre a Humilhação, em que convidaram historiadores, psicanalistas, críticos literários e antropólogos para pensar a questão da humilhação na sociedade, tentando analisar seus significados e paixões na política, em eventos de conflito, nos traumas constitutivos de diferentes processos identitários, nas relações entre memória, história e formação nacional, e na análise de figuras existentes em peças literárias que, como explicam alguns dos autores da coletânea, atuariam como arquétipos, ou seja, como um modo de representação que estabelece nossas experiências e persiste como um inconsciente coletivo. O objetivo desse livro é pensar em como esses acontecimentos históricos reverberam na nossa contemporaneidade. O que esse livro faz é enveredar por diversas explicações sobre como a humilhação tem se tornado uma forma de ação e uma emoção que une diversos fios da história social, ou como eu prefiro dizer, como a humilhação tem nos constituído como sujeitos. Existem vários caminhos possíveis para a compreensão dos modos como somos constituídos psíquica e historicamente pelas hierarquias, de modo a que suas formas de manifestação, sendo a humilhação uma delas, ganhem existência social em formas que estou chamando aqui de prazer. Coelho e Resende, em sua explicação sobre como têm sido trabalhadas as emoções nas ciências sociais, lembram a abordagem historicista, que destacaria o caráter histórico das emoções por meio da recuperação de genealogias de categorias emotivas,
para denotar como se manifestam na atualidade ou como essas emoções têm sido reatualizadas ao longo do tempo. Eu acredito que uma análise historicista seria útil para a compreensão da humilhação e da reverberação da humilhação na nossa contemporaneidade e no nosso cotidiano. Por sua vez, seguindo uma ideia construcionista, poderíamos argumentar que certos padrões de conduta são produto de situações culturais específicas que persistem em modos atualizados de aprendizagem, podendo ser vistos como exemplos de procedimentos socialmente roteirizados, para utilizar uma categoria do sociólogo John Gagnon. Aprendemos a hierarquia como um roteiro e, existindo a hierarquia como uma norma social, aí incorporamos subjetivamente e manifestamos formas diversas para sua manutenção. O jurista William Ian Miller, em seu livro Humiliation and Other Essays in Honor, Social Discomfort and Violence, argumenta que na língua inglesa as palavras humilhar e humilde tinham o mesmo significado até que em 1757 humilhar passou a ser definido como o acto de mortificar, rebaixar ou deprimir a dignidade de alguém. O Ian Miller, assim como outra autora, Evelyn Gerda Lerner, explica que a emergência do significado moderno da palavra humilhação de 1757 ocorreu da mão de várias transições históricas. Foi num marco de revoluções pelos direitos humanos que a humilhação passou a ser considerada algo nocivo, pois até o século XVIII as hierarquias sociais eram interpretadas como sendo naturais, assim como as ideias de superioridade e inferioridade. Isto é, humilhar ao humilde era uma correspondência natural ou uma consequência automática derivada dessa condição de humilde. Se olharmos para hoje, eu posso me perguntar até onde essa correspondência natural tem sido desnaturalizada? Sabemos que os modos como interagimos socialmente e os marcos do reconhecimento do outro são governados pela norma e que essas normas são resultado de um denso processo de construção discursiva. E sabemos, como muitos autores já têm longamente se debruçado, que normas como a heterossexualidade, a branquitude e a supremacia masculina são fundamentais no processo de organização das hierarquias sociais. O negro e a raça são um delírio, nos lembra Achille Mbembe. Negro e raça, abro aspas, como para seguir o autor, são designações primárias, pesadas, perturbadoras e desequilibradas, símbolos de intensidade crua e de repulsa, aparição de um e de outra no saber e no discurso moderno sobre o homem e, por consequência, sobre o humanismo e a humanidade. Foi, se não simultâneo, pelo menos paralelo e desde o início do século XVIII. Constituíram ambos o subsolo inconfesso e muitas vezes negado, ou melhor, o complexo nuclear a partir do qual se difundiu o projeto moderno de conhecimento, mas também de governo. Essa é uma cita do Achille Mbembe. Basta reler o discurso sobre o colonialismo do Aimé Césaire para levantar rapidamente um inventário de ideias e discursos a partir dos quais se fomentou o delírio da inferioridade racial negra. Esse autor nos lembra do impacto de Pierre Gouraud e de sua ideia acerca da impossibilidade da existência de grandes civilizações em regiões tropicais. Nos lembra a proliferação de romancistas e historiadores com ideias chauvinistas e de exaltação nas sociedades europeias. Nos lembra os conceitos de antropólogos e sociólogos sobre o primitivismo e sobre o caráter dos povos que criaram um complexo de dependência ou um desejo psicológico no negro de ser tutelado e insistiram sobre o desejo destino da submissão dos subalternizados. A inferioridade racial do negro é um delírio que se materializou, nos mostra Aimé Césaire, em Buffon, Arthur de Gobineau, Georges Delapeau, Francis Galton, Roger Caillois, Pierre Gouraud, Octave Manon, entre outros pensadores. O discurso negro, então, uma prisão, uma espécie de prisão, na qual o delírio racial se constrói, é dominado fundamentalmente por três acontecimentos, né? A escravidão, a colonização e o apartheid, encontrando formas de atualização nos saberes sobre o genoma,
a guerra, o encarceramento, etc. Isso aparece, vários autores trabalham sobre isso, entre eles Achille Mbembe também. Se houve descolonização, não houve abolição dos dispositivos mentais que legitimam a superioridade. Não houve desracialização. Permanece a percepção legitimante da dominação e da divisão hierárquica da diferença humana. Permanece o princípio de raça, outra categoria utilizada pelo mesmo autor. Se negro é um nome dado a uma injúria, é porque negro é, em essência, uma fantasia da branquitude. E temos sido construídos a partir das pautas do que esperam que o negro deva ser. Somos o produto de sua imaginação. E a África, esse grande metarrelato, como diz o sociólogo Victorien Labusumgo, fundante desse imaginário, se transmuta através dos tempos na África das colônias, dos escravos, da fome, da selvageria, do animismo, dos genocídios tribais, ou então em discursos da saúde pública, que associa constantemente a África com a AIDS, como muito trabalhou o Dawson, ou com a ébola, ou com outras doenças e epidemias. Sabemos também que a sexualidade se tornou referência fundamental no processo de produção de verdade e de subjetivação na era moderna, momento de construção de todo um aparelho científico ao serviço da demonstração das diferenças entre os gêneros e os sexos. Aprendemos com Leclerc que foi no iluminismo que se criou o modelo dos dois sexos. Esse movimento intelectual, que pretendia reformar o conhecimento herdado do medioevo, insistiu em conhecer detalhadamente a natureza para torná-la útil ao progresso. Ali encontrou lugar a passagem para o modelo dos dois sexos, da mão de uma biologia que instituiu uma diferença radical entre homens e mulheres. Ou seja, já não se trataria apenas de uma hierarquização entre graus de aperfeiçoamento dos órgãos sexuais masculinos e femininos, como se pensava até o Renascimento, mas da emergência de um novo dimorfismo, ou como o autor diz, um modelo de opostos incomensuráveis. Então, Laqueur também nos lembra que somente houve interesse em observar diferenças concretas no nível anatômico, biológico e fisiológico quando as diferenças se tornaram politicamente relevantes e quando havia para essa criação de uma diferença radical entre homens e mulheres um clamor social. Assim, sabemos que para os pensadores do século XVII era preciso justificar a desigualdade entre homens e mulheres como modo de manter o ideal no qual as mulheres seriam frágeis mentalmente e descapacitadas para exercer tarefas intelectuais e políticas. Ou seja, as propriedades dessa diferença passaram a ser entendidas em termos morais. Também, então, foi na metade do século XVIII que a sexualidade saiu do domínio dado da natureza para se transmutar em um dispositivo histórico em função de um conjunto de práticas discursivas, técnicas e formação de saberes. Esse dispositivo teria se estabelecido como meio de afirmação da burguesia. Eu acho que sobre isso estamos todos bem mais familiarizados, né? Sobre a invenção, por exemplo, dessa figura do homossexual, que o Michel Foucault também nos explica em vários de seus trabalhos, especialmente no primeiro tomo da História da Sexualidade. Então, nesse bolho de produções fantasmagóricas ao redor da sexualidade e do corpo, foi inventada no século XIX a figura do homossexual, ou como o Foucault diz, uma personagem com um passado, uma história, uma infância, um caráter, uma forma de vida. Nada daquilo que ele escapa à sua sexualidade. A sexualidade está presente nele todo, subjacente a todas as suas condutas. Enfim, antes do homossexual ser individualizado como uma espécie, o que existia, como diz o Halperin, era a inversão sexual, conceito utilizado pela psiquiatria para descrever práticas sexuais perversas. Então, o mesmo dispositivo que inventou a homossexualidade ratificou a heterossexualidade como norma e criou uma ordem forçosa entre sexo, gênero e desejo, ou como diz Judith Butler, uma matriz da inteligibilidade dos corpos que se coaduna ao ideal da heterossexualidade compulsória, matriz produzida pelas práticas reguladoras. Essa matriz da inteligibilidade está vinculada a processos
de abjeção, isso é, a um processo de exteriorização da ordem social que define os próprios contornos do social, que são seu exterior constitutivo. Então, se aceitamos que a homossexualidade é uma invenção moderna, que a raça é, como dizem Bembe, um delírio que provém da escravização e da colonização, e que o ideal da superioridade masculina se valeu de uma ciência que se aperfeiçoou nessa mesma dinâmica política de esquadrinhamento dos corpos, devemos aceitar que a humilhação está nas bases da conformação das sociedades modernas. Afinal, estou falando de corpos unidos pelo que chamarei aqui de princípio da humilhação. A persistência desses actos e sua dinâmica atualização denotam que, em maneira de recriação das hierarquias sociais, reactualizamos a modernidade. Não por acaso, esses corpos são, até hoje, identificados social e politicamente como minorias. Mas antes de continuar, eu quero esclarecer ao leitor, a vocês que estão me escutando, que não estou pensando um mundo maniqueísta em que somente brancos humilham negros, em que somente homens humilham mulheres ou em que somente heterossexuais humilham travestis. Sabemos que a branquitude é uma norma que pode também ser exercida por sujeitos racializados. Sabemos que as regulações de gênero podem ser exercidas por mulheres, que há situações em que travestis se sentem relegadas por outros membros da comunidade LGBTI+, em razão de sua aparência ou classe ou gênero, e que mulheres trans não necessariamente são aceitas como mulheres reais por uma boa fração do movimento feminista. Vocês devem lembrar de 1996, época das Olimpíadas de Atlanta, momento em que o mundo aguardava o resultado do teste de verificação sexual da judoca brasileira Dinanci Silva. Ela disse numa entrevista que deu para a antropóloga Bárbara Pires, numa belíssima tese chamada A Gestão da Integridade, ela diz: virou aquele circo, era o que estava na mídia, era o que todo mundo se interessava, era o que a imprensa inteira queria vender. Então, assim, o assédio da imprensa foi muito grande. Por mais que eu falasse não, você vai sentar e vai escutar tudo o que está acontecendo. Quando ia sair a matéria no outro dia, estava totalmente distorcida. São palavras da Dinanci Silva, em função daquele momento que ela viveu, como em termos de humilhação. Vocês devem lembrar, em 2017, quando dois homens, indignados com o roubo de uma bicicleta, cravam na testa de uma adolescente usuário de drogas a frase "eu sou viciado e ladrão". Ou em 2014, quando na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, um jovem negro é espancado por dois motoqueiros mascarados e em seguida é preso nu em um poste. Ou também em 2014, quando o corpo da Cláudia da Silva caiu do porta-malas da viatura policial, que continua andando por alguns metros. Ou então devem se lembrar de 2019, quando Jaycee Arruda, naquele momento era estudante da Univan, foi hostilizada por uma multidão de estudantes universitários por usar um vestidinho curto e em seguida expulsa da instituição. Só que ela não era uma menina que podia usar mini saia, ela era uma menina gorda. Em entrevista, a Jaycee Arruda diz: eu fui humilhada, não só dentro da faculdade, mas no Brasil inteiro. Tentaram colocar celulares dentro de minhas pernas, dentro do meu vestido. Isso não pode acontecer com uma mulher, nem comigo, nem com ninguém. Ou vocês devem lembrar dias atrás, quando Johnny Ítalo da Silva foi algemado à moto de um policial militar que os fez correr com o veículo em andamento. O jovem disse: cometi um erro, mas não merecia ser humilhado. Me senti humilhado, tive medo de morrer. O excesso nas práticas de humilhação as preenchem de uma pulsão vivamente transformacional. É devido ao excesso que uma prática de humilhação pode devir em violência ou em crueldade contra corpos que não se ajustam a normas hegemônicas de gênero ou de sexualidade, ou contra cores inferiorizadas na hierarquia racial, ou contra sujeitos que, no relativo a gênero, são igualmente inferiorizados. Corpos obesos ou corpos com deficiências certamente também estão propensos a participar desse princípio da humilhação. Na espetacularização da diferença, a humilhação, em sua carreira por eficácia, parece que precisa ser pública. Em vários exemplos, podemos observar um uso pedagógico da humilhação que demarca claramente a desigualdade e que visa
a alocação do sujeito vilipendiado em um lugar social específico. Nas ciências sociais, esses actos têm sido pensados como correctivos, crimes de ódio, injúria racial. Temos uma proliferação de autores que eu não vou mencionar que têm trabalhado nesses termos, né? Nesses e em muitos outros casos, a humilhação precisa deixar marcas visíveis, precisa reverberar, precisa ser comentada. São, posso dizer, parafraseando o Foucault de Vigiar e Punir, ostentações contemporâneas do suplício, em que os carrascos reiteram sua visibilidade na execução desses rebaixamentos. Eu quero falar, eu não sei como estou de tempo, gente, se vocês pudessem me informar para saber se eu preciso começo a pular coisas, tá? Mas, por enquanto eu recebo essa informação, eu quero falar da ideia de humilhação como disciplina. E para pensar humilhação como disciplina, vou me basear mais pontualmente na... oh, caramba, já estou com 40 minutos, ok. Vou me basear mais pontualmente, vou falar mais 8 minutos e meio, tá? Vou me basear mais pontualmente na ideia de a questão racial. O que faz a humilhação no processo de subjetivação do humilhado? Todos nós negros, sem importar nossa classe social, dependendo do contexto, estamos sujeitos a sofrer humilhação. Atos que podem ser de reserva ou de desconfiança e que para as pessoas não negras podem ser percebidos como atos corriqueiros, por pessoas negras são ou podem ser vividas como humilhação. Quero dizer que há em nós uma memória da humilhação que permite que na nossa psique se configurem como humilhação diversos tipos de arranjos relacionais que de um modo ou de outro reafirmam as hierarquias. Ser o sujeito da suspensão reiteradamente é humilhante, assim como o é ser o sujeito do qual se espera a submissão. O bom negro é aquele que é um bom governado, ou seja, que é humilde, pois o orgulho do negro é rapidamente configurado como arrogância ou como ressentimento. Quando falo de memória, não estou apenas querendo dizer que há uma reminiscência que se instaurou em nosso subconsciente e que aí permanece como um recalque ou como uma pulsão que insiste em sair à superfície de moda, de forma de medo, de raiva ou de humilhação. Se for assim, teríamos que aceitar que a memória da superioridade também é vital para a branquitude. Isto é, o ser branco também aprendeu e guardou em um local de sua memória que o exercício da hierarquia e da superioridade é concomitante a seu ser. Nesse sentido, a humilhação seria uma tecnologia do racismo que faz tanto a subjetividade do humilhado como do humilhador. Mas o que eu estou mesmo tentando propor com essa ideia de humilhação como disciplina é pensar a memória como um arquivo cheio de repetições, ou melhor, sobre raça como performatividade, ou seja, como aquilo que se constrói mediante a reiteração de actos estilizados dentro de marcos regulatórios rígidos, ao ponto de nos fazer acreditar na existência de uma substância. Isso é a teoria da performatividade da Judith Butler. Eu tomei emprestado isso da Judith Butler, mas, na verdade, esse exercício de pensar a disciplina, a raça como disciplina, eu estou levando isso para pensar a humilhação como disciplina, já foi feito por Nadine Leers, pelo Fred Moten, né? Essa noção de performatividade é boa para pensar a conformação do sujeito racial. A raça é performativa porque ela é um acto, um conjunto de actos reiterativos que criam ou que nomeiam. Ou seja, a raça é assim, como sexo e como gênero para Judith Butler, uma construção discursiva que produz sujeitos e subjetividades. Ou seja, a raça existe dentro de marcos regulatórios rígidos que são disciplinas em termos de Foucault. Em outras palavras, se a raça é um acto performativo que faz sujeitos, ela é porque atua como uma disciplina, o que no limite significa dizer que a raça é uma modalidade de disciplina ou que a raça atua como uma prática disciplinar. Nessa linha de raciocínio, o que eu quero argumentar é que a humilhação é um acto ou disciplina reiterada que tem como objetivo fazer raça, assim como fazer sujeitos desviantes sexuais. E fazer gênero. A humilhação atua ao serviço da matriz da inteligibilidade. Se a reiteração que faz sujeitos é exercida dentro dos marcos rígidos da norma e os corpos são constituídos pela disciplina desse marco rígido, a humilhação é um mecanismo de ativação da norma,
um modo de perpetuação da disciplina que também implica práticas estatais como modos de governança. Então, meus exercícios têm consistido na interpretação da humilhação como reiteração da disciplina exercida por indivíduos que acolhem a modo de sujeição para a manutenção das hierarquias. Humilhação é, nesse sentido, um duplo acto de fazer sujeitos e de fazer submissos, mas é também um acto de incorporação da disciplina pelos próprios sujeitos da norma. O risco da incorporação desse duplo acto, adverte Fanon, é o trabalho que a humilhação pode fazer na psique dos sujeitos que são feitos submissos. Eu escrevi algumas páginas que não vou poder ler com vocês, tentando explicar sobre a internalização subjetiva da humilhação nos sujeitos racializados ou nos sujeitos historicamente diminuídos. Essa tal ferida que fala a quilomba, né, o princípio de ruína da INSS, tudo isso, ou então essa ideia de empobrecimento ontológico da qual fala os pensadores afropessimistas como Frank Wilderson, Jarek Seston, que é muito debatida, enfim, né? Mas essa incorporação da humilhação que faz um sujeito racializado ser, de antemão, se sentir humilhado, provavelmente, ou procurar formas de driblar uma possível humilhação. Pessoas, eu estou entendendo que meu tempo é muito curto, eu ainda tenho várias páginas para falar, então não vou ler mais, eu vou tentar falar o que eu queria falar a partir de agora, né? O que ainda está sem falar. Por um lado, temos uma ideia do jurista William Ian Miller sobre humilhação com H maiúscula e uma ideia de humilhação com H minúscula, né? As grandes humilhações são aquelas que são mais destrutivas, né? São aquelas que estão mais próximas da ideia da violência, enquanto as humilhações com H minúscula seriam aquelas que têm a ver com questões do dia a dia, com sentir vergonha, com, enfim, com actos mais do cotidiano. Essas humilhações com H minúsculo têm me interessado profundamente. Quem quiser saber mais o que eu tenho pensado sobre isso, pode procurar um artigo que eu publiquei nos Horizontes Antropológicos há 2 anos, chamado O Gênero da Humilhação. Ali eu discuto sobre o uso de memes, aos vexames, o prazer pelo vexame é uma categoria que eu estou desenvolvendo também. A ideia, a proliferação dessas pequenas humilhações que se tornam humorísticas, que têm uma conjunção com o desejo, com o humor, com a gramática do nojo, mas que são, sobretudo, pegajosas, que a gente não consegue se desligar delas e que são levadas ao espetáculo em programas como Big Brother, Are You the One, de férias com o ex, Super Shore, Acapulco Shore e todos esses realities que proliferam que a gente assiste. Estão cheios de humilhações e que nos fazem ficar colados à televisão assistindo esses vexames do dia a dia, né? Eu estou tentando falar dessas pequenas humilhações e como, no fundo, a espetacularização desses actos de humilhação tem o potencial de tornar esses actos em banais, a banalização da humilhação, né? O fato, então, de que a combinação desses actos de rebaixamento com sexo e humor sejam altamente explorados pela indústria cultural nos leva a pensar pela configuração de um terceiro prazer, que é o prazer pelo trivial, né? Por essa trivialização, que seria também uma forma de reconhecimento do humano. Bom, eu falo, então, de uma estética, de um prazer por uma estética do excesso, mas, sobretudo, um prazer por testemunhar esse excesso. São actos voyeurs que têm uma espécie de ressonância carnal, que é uma categoria da Susana Passonen, na gente. Eles têm ressonância carnal, eles nos colam, têm algum tipo de impacto em nós. E eu estou tentando explicar como isso tem relação desde o apego ao consumo excessivo de prática de humilhação extrema, como a estas banalizações ou pequenas humilhações. Bom, eu vou cortar ali. Eu escrevi um artigo que foi publicado este ano, 2 artigos que foram publicados este ano, e com isso eu termino, porque tem 7 páginas mais, que obviamente não vou ler. Eu achei que ia conseguir ler, eu viajei na batata, né? Mas eu publiquei 2 artigos este ano que estão num dossiê recente na revista Anuário Antropológico.
Um deles é, de fato, um artigo mais programático que eu publiquei junto do Everton Rangel e do Cassiano Gadelha, meus colegas e amigos, com os quais estamos tentando explicar qual seria a nossa proposta, a nossa agenda etnográfica para fazer pesquisa sobre humilhação, desprezo e nojo. E a gente tenta mostrar ali como podemos fazer uma analítica fenomenológica da humilhação que não deixe de lado, que não esqueça da importância dessas análises mais estruturais sobre a violência, mas que ao mesmo tempo possa se afastar o suficiente de uma visão per se da violência para que consiga observar como a humilhação existe como uma gramática em actos que podem se tornar violência, podem ser vividos como violência, mas que são vividos pelos sujeitos fenomenologicamente como humilhação. E a gente também propõe como algumas categorias muito estruturais, como a própria categoria da abjeção, da Judith Butler, também nós somos obrigados, de alguma maneira, nessa agenda que a gente está propondo, etnográfica, para interpretar a humilhação, de nos afastar de tudo que é categoria estabilizada. Violência é uma, abjeção é outra, por exemplo, né? Também estamos propondo que a humilhação, a gramática, a analítica da humilhação precisa de análises muito corporais. Tem formas muito corporais em que a humilhação se apresenta aos olhos e às vidas, né? Para além das grandes narrativas corporais sobre o racismo, né? O cabelo, a cor de pele, tem outras pequenas mostras ou manifestações que são sempre corporais, que podem também dar luz sobre gramática de hierarquização e de diferenciação social, que não poucas vezes são raciais ou étnico-raciais. E, finalmente, a gente oferece uma possibilidade de pensar como, politicamente, trabalhar com humilhação, trabalhar com nojo e trabalhar com desprezo tem sido também levado ao universo da arte, ao universo das artes, como uma forma de dar a volta, de fazer uma política justamente de humilhação, para, nesse contexto, fazer uma proposta, uma contraproposta social. Esse artigo foi publicado este ano, agora no começo de outubro, e nesse mesmo dossiê há um outro artigo meu que fala da minha mais recente pesquisa sobre mulheres que foram atacadas com ácido por seus parceiros na Colômbia, onde eu tento discutir como a humilhação é um acto de monstruosidade, um acto de fazer monstro, e de como fazer monstro é uma técnica associada historicamente à criação de suplício. Mas se alguma dessas questões que eu estou dizendo chamou a atenção de vocês, vocês podem me perguntar aqui no bate-papo, então podem procurar esses textos, né, essas leituras. Eu agradeço muito novamente, perdoem eu ter terminado assim, atrapalhada, tinha um monte de coisas para ler, né, mas é isso, ao final das contas. Muito obrigada. Maria Elvira, a gente que agradece muitíssimo. Agora eu estou pensando que a gente teria que ter feito ou um encontro mais longo, ou a primeira parte para prometer uma segunda parte, né? Mas, bom, antes de passar com as perguntas, César queria dar algumas informações que são importantes, né, César? Isso. São breves, agradecendo, então, a professora Maria Elvira. Não, foi ótimo, Maria Elvira. Os comentários no chat ali são inúmeros ali. Maravilhoso, ótimo, que debate interessante. Você vai poder acompanhar ali, sabe? Que o tempo estava passando muito rápido, sem as pessoas notarem. Acho que você já fez uma série de provocações ao debate aí, tá? Muito obrigado. Acho que realmente é um campo nas ciências sociais, né? Ainda pouco explorado, né? E eu acho que é uma contribuição importante de vocês. E como o Arthur colocou ali no canal, a gente vai disponibilizar esses artigos para os participantes, tá? Olha, eu quero dar um breve aviso aqui, antes de passar a palavra para a professora Ângela. Amanhã, nesse mesmo canal,
Amanhã a gente vai ter um lançamento de um livro da professora Berenice Bento, que atualmente é professora na Universidade Nacional de Brasília, mas foi professora também aqui do nosso departamento. Ela vai fazer o lançamento do livro Brasil, Ano Zero, Estado, Gênero e Violência. Então, amanhã também, às 19 horas, nesse mesmo canal aqui do YouTube, tá? Vocês são convidados a participar do lançamento do livro. E outro aviso rapidinho é o seguinte: nós estamos fazendo um esforço para criar o canal do YouTube do departamento não, desculpa, do LabPex, tá? Então, só que para criar esse canal, a gente precisa ter um número mínimo de inscritos, né? A gente já está com um número lá de uns 50, 60, mas a gente precisa chegar no mínimo 100. Eu coloquei o link ali do canal no chat. Se vocês puderem, aí agora, durante o debate, rapidinho, clicar ali e se inscrever no canal, tá? Porque a gente acha importante ter esse canal, vamos colocar todo o material desse canal e o material próprio do LabPex. A gente fica sempre usando o canal da pós-graduação na antropologia, que é ótimo, muito obrigado, agradecemos aos colegas, nós achamos legal também criar o canal do LabPex. Tá bom? Esses são os recados, quem puder dar uma força, clica no link lá. Tá bom? O Arthur também vai postar na sequência agora a lista de presença. Ângela, a palavra está contigo, tá? Obrigado, professora Maria Elvira. Obrigada, César. Obrigada, César. Maria Elvira, só para começar com os vários comentários que colocaram, o Rofran estava colocando aqui, tá tão bom que nem percebi que tinha passado os 45 minutos, sei lá, né? Então, a gente também achou tão bom que não percebeu. E, bom, queria te agradecer de novo e pensar em várias coisas, né, que são muito boas dessa agenda de pesquisa, que ela se compõe de muitos cenários sociais diferentes, mas que consegue juntar, quer dizer, que consegue deixar a gente pensar do que está por trás, o que não está por trás, o que configura esse número de cenários diferentes. Eu, inclusive, pensado, por exemplo, o próprio campo de pesquisa com solicitantes de refúgio, lembrava como humilhação é uma forma também de criar a cidadania, essa que eles serão integrados, né, nessa suposta nova sociedade de acolhida, né, e como passam pela hierarquia de gênero, de raça, e como tem a ver, por exemplo, com o grito da sua história, com a publicização da situação precária em que eles se encontram em cenários, inclusive, restritos, né, de administração, por exemplo, nas oficinas das ONGs, em que eles têm que pedir as ajudas, né, para sobreviver nesse novo lugar. Então, cenários muito diferentes, que vão desde esses cenários que você falou, da procura, por exemplo, de caça para as pessoas negras, das suas pesquisas no cenário sobre pornografia, sobre trocas envolvendo relações erótico-afetivas, até esses outros cenários em que claramente está sendo disputada a cidadania, né, de novos integrantes da nação. E que por trás disso há uma forma possível de se pensar a hierarquia social através da humilhação, né? Então, uma agenda que é maravilhosa nesse sentido, que ela permite explorar diferentes campos de pesquisa através da exploração da humilhação. Eu acho que outra coisa que foi muito interessante, antes de passar para as perguntas, estou aproveitando aqui para o diálogo, é pensar essa força, o poder produtivo da humilhação, né? A gente se está mais acostumado a pensar a força que desfaz a humanidade, desfaz a cidadania, nega o acesso, sabe? Aquela força destrutiva, mas a gente pensa pouco o poder produtivo na produção e manutenção da hierarquia social, né, em termos raciais, de classe e de gênero. Então, não é apenas desfazer a cidadania, é manter essa ideia restrita, né, de cidadania muito bem marcada, né, de fazer com que não apenas a pessoa ocupe seu lugar, mas que outros como ele saibam qual é o lugar que esses corpos ocupam, né? Há uma pedagogia também envolvida nas técnicas de humilhação que vai para além da relação apenas face-to-face entre o sujeito que humilha e o sujeito humilhado, né? Então, nesse sentido, a tua explicação é muito boa, né? Maravilhosa para pensar isso. Inclusive, em alguns dos textos que você já tem produzido, a ideia, por exemplo, da gratidão, né, dessa obrigatoriedade que coloca as pessoas quase na servidão, que eu também achei incrível para pensar essa obrigatoriedade da gratidão, por exemplo, das pessoas que recebem
o refúgio que o trabalho, né? Então eles têm que ficar eternamente gratos, obrigados com o Estado, e é uma gratidão que não tem retribuição possível, né? Porque a troca é supostamente muito desigual. Receber a cidadania é uma coisa que os pobres coitados que não têm nada o que dar em troca nunca vão poder retribuir completamente, né? Então há várias dimensões dessas emoções que a gente costuma pensar apenas por das suas facetas, né? A gratidão como alguma coisa positiva enfim, apenas na sua visão de construir vínculos, né, que também existe, mas dificilmente a gente consegue dar a volta e pensar o que essas emoções também fazem quando elas estão constituídas por formas fortemente hierarquizadas, né, no social. Então, acho que é muito, enfim, muito interessante. E, além disso, a humilhação que você coloca simultaneamente como ato e como sentimento é muito instigador para pensar, porque é o ato que humilha, que tem um roteiro, que você explica muito bem, você explicou na sua palestra agora, mas também essa ideia do sentimento significa que a gente pode explorar o prazer interiorizado, né? O prazer da reprodução dessas hierarquias quase que da defesa do lugar que ocupo, né? Dos privilégios que tenho, das situações que me permitem ser o que eu sou, né? Então, enfim, é muito interessante pensar essa agenda da humilhação através do prazer e, simultaneamente, fugir das categorias estabilizadas, como você falou, como a violência, mas não perder o que a humilhação pode falar sobre a violência, né? Inclusive, você, em alguns textos, fala isso, que a humilhação permite esticar um pouco os sentidos do que entendemos por violência, né? Então, a humilhação seria uma forma, né, inclusive, muito mais do que a humilhação com H maiúsculo, a humilhação, essas humilhações com H minúsculo permitem, né, precisamente isso que você está falando, esse esticar os sentidos da violência e pensar a força produtiva, né, produtiva e reprodutiva das hierarquias sociais através desses atos performáticos. Então, enfim, não vou tomar mais tempo, queria só agradecer e trazer aqui algumas perguntas. Maria Elvira tem várias, então eu posso ir lendo 3 e depois 3, por exemplo, e você comenta. Então, tem a Samara Mendes, que fala a respeito desse tipo de associação, vincular doença, pandemia à raça, como você enxerga a questão da nova variante, a Omicron, e a exclusão do povo africano? É uma pergunta. César, nosso colega aqui na mesa, pergunta: essas categorias, nojo, desprezo, humilhação, ganham força em governos fascistas, por exemplo, no caso brasileiro, a maior incidência, qual associação podemos fazer do fascismo com essas categorias? E a terceira, depois eu posso ler as outras, de Jair Oliveira Júnior, que fala: estas humilhações corretivas e públicas geralmente alcançam somente os mais vulneráveis, negros, pobres, LGBTQIA+, qual a sua opinião? Certo. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês e o entusiasmo em me enviar perguntas. Eu vou tentar responder algumas coisas, mas é mais uma conversa, tá? Nem tudo eu consigo pensar assim. Mas eu vou começar por coisas que a Angela colocou. Angela, eu adorei suas colocações, porque, de fato, você conseguiu destacar algumas das questões que mais me interessam, né? Neste universo, nesta agenda que eu tenho empreendido. E você entendeu muito bem uma das grandes propostas, entender a humilhação não como aquilo que desfaz, mas como aquilo que produz, né? E aquilo que produz, por um lado, uma manutenção das hierarquias, uma manutenção do sujeito hegemônico, uma manutenção do sujeito minoritário, mas também produz uma possibilidade de agenciamento desse sujeito minoritário. Essa é uma parte que eu não comentei, mas assim como a gente tem uma humilhação que vem de cima para baixo, a gente tem uma humilhação que vem de abaixo para cima. E essa humilhação que vem de abaixo para cima, a gente vem chamando de escracho, por exemplo, né? Então, o escracho, né? Escrachar o humilhador, é uma forma justamente produtiva de devolver a injúria, né? De devolver a injúria e de negociar esse lugar
de negociar as hierarquias, de equilibrar forças, enfim, né? E a gente teria, então, que pensar, né, os limites, a importância desse movimento, os riscos, tipo, as relações entre escracho e cancelamento, enfim, são uma série de coisas interessantíssimas e muito atuais para pensar, né? O cancelamento também como uma possibilidade de dar uma reviravolta nesse lugar hierárquico, mas pensar como essas dinâmicas também de produção humilhativa também podem ter riscos, né? Também podem se voltar para os próprios, dependendo da dinâmica de interação, dependendo do contexto, enfim. Então, são muitas coisas para a gente destrinchar dali. A ideia da pedagogia da humilhação é exatamente isso. Por isso, eu falava de disciplinas, né? Disciplina no sentido daquilo que é duradouro, daquilo que a gente incorpora, daquilo que a gente incorpora, inclusive psiquicamente, subjetivamente, mas também nessa pedagogia que ensina o lugar que de alguma maneira você ocupa na sociedade e as maneiras como você é visto, né, nessa sociedade hierárquica, né? O que obviamente não pode ser pensado nunca em termos absolutos, né? Eu coloquei várias vezes na minha fala de que essa incorporação subjetiva da humilhação para o sujeito negro, por exemplo, pode nos levar a nos adiantar a situações de humilhação. Eu não vou entrar nesse local porque eu vou ser humilhado. E isso tenho visto a minha vida inteira, pessoas negras, especialmente mais pobres. Mas isso nunca deve ser visto em termos absolutos, né? A gente, por exemplo, essa ideia do afropessimismo, né? De que a negritude um vazio ontológico, porque a nossa ontologia é o escravo. Isso faz muito sentido porque, de fato, a gente vive em um universo antinegro que mata negros todos os santos dias das formas mais revoltantes possíveis. Mas, por outro lado, aqui, o Brasil, como bem mostra o trabalho do Osmundo Pinho, é um lugar em que os negros e os movimentos negros estão justamente falando: não, 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 eu não sou carente de ontologia, não. E eu não venho da escravidão, não venho da África, eu venho da ancestralidade. Então, é recuperando a ancestralidade que as pessoas recuperam a ontologia e dão a reviravolta nisso. E dali, o que a gente tem? Movimentos enormes de produção de anti-humilhação, que são chamados por nós negros de dignidade, de procura de dignidade, de procura de referentes, de procura de espelhamentos positivos e de negritude positiva, Black is beautiful, tudo isso é justamente uma negação da humilhação. Então, a gente está falando de uma produção de movimentos de vai e volta, né? Afinal das contas, é mais ou menos isso, né? Enfim, o sujeito humilhado, mesmo que o humilhador acredite que ele ostenta o poder, o domínio, a posse, e como eu vi em muitos dos meus trabalhos de campo, especialmente com as mulheres, uma incorporação da humilhação, de acreditar que elas não tinham para onde ir, que elas não podiam se separar porque elas eram feias, pouco atraentes, ninguém ia amar, e que elas não tinham para onde ir e por isso permaneciam em relacionamentos complicadíssimos. Mesmo assim, também vi movimentos de agência, que nem mesmo podemos chamar sempre de resistência, né? Não necessariamente as pessoas fugem ou abandonam seus maridos, mas fazem alguns agenciamentos que permitem mexer o mundo, né, a duras penas. É muito interessante quando você mencionou a gratidão, porque o que eu estou tentando demonstrar nesse outro artigo, que se chama O Gênero da Humilhação, é como a humilhação é possivelmente construída a partir de outras gramáticas emocionais. Essa categoria de gramáticas emocionais é da Maria Cláudia Coelho e da Cláudia Rezende. É muito interessante porque elas estão falando como uma humilhação, uma emoção é construída sempre em base a outras emoções. Mas o que eu estou mostrando, que eu estou conseguindo enxergar nesse campo com as mulheres que aguentavam maridos que as maltratavam porque elas tinham sido atrizes pornô em seu passado e que elas se sentiam gratas de serem amadas. Anos depois, elas se sentiam gratas de que seus maridos, mesmo sabendo a vida que elas tiveram no sexo, amem elas sentiam gratidão. Então, como a gratidão possibilitava a humilhação ou a culpa, né? Se sentir culpáveis por um passado, enfim, promíscuo, ou sentir, então, arrependimento,
ou então sentir nojo de si mesmas, né? Então, era uma série de outras emoções que possibilitavam a humilhação. E com certeza, gente, eu acredito que a humilhação pode nos possibilitar entender mais ainda a violência. Ou seja, se a gente enxerga nos nossos campos acto de humilhação, a proposta é não necessariamente, como muitos outros actos, que podem ser próximos da violência ou ser em algum momento configurados pelos sujeitos como violência, a ideia é não chamar de antemão como violência. É observar a humilhação, observar as gramáticas de humilhação, as maneiras como ela tem roteiros, ela se cria, enfim. Não obstante, isso não quer dizer que a gente vai esquecer que existem, sim, questões estruturais como o ódio, os crimes de ódio, feminicídio, estupros, e, enfim, né? Não se trata de deixar de lado a violência, mas de tentar entender um pouco mais a violência a partir, inclusive, de entender a humilhação, entender quando se aproximam, quando se diferenciam ou quando, de fato, elas têm uma o que dizer à outra. As perguntas que foram colocadas, Samara me pergunta sobre a vinculação entre a doença, a pandemia, né, a raça, e como eu enxergo a questão da nova variante Ômicron e a exclusão do povo africano. O Ômicron, o que está acontecendo com o Ômicron é a história da vida da África, né? Assim, isso é só mais uma manifestação horrorosa e espúria do que sempre tem historicamente sido feito com a África. Um lugar de testes, de testes biológicos e um lugar de esquecimento. Não é à toa que algumas doenças, de fato, têm possibilidades muito mais fatais, né? Efeitos muito mais fatais lá. A falta de vacinas, assim, a quantidade mínima, ridícula de pessoas vacinadas na África só demonstra o que a África é para o mundo e para o mundo europeu, para o mundo branco. Vocês se lembram quando, o ano passado, o ministro da Saúde da França disse para testar, né, uma das primeiras vacinas da Covid-19 na África? Um ministro de saúde de um país central disse isso em 2020 e disse isso publicamente. O que significa que não há vergonha. Por que não há vergonha? Porque existe uma ideia interiorizada de que a África é um lugar possível para o genocídio, como de fato tem acontecido sempre. É isso que eu te diria. A Omicron é mais uma das cagadas profundas que a história tem se mandado para esse território, esse povo negro, que não à toa foi identificado como povo de macacos, povo inferior, de selvageria, foi submetido à proliferação de manifestações na França, na Inglaterra, como os circos, os zoológicos humanos, né? Enfim. César, tua pergunta é: essas categorias, nojo, desprezo, humilhação, ganham força em governos fascistas, por exemplo? No caso brasileiro, a maior incidência, qual associação pode fazer? Eu me lembro muito de um autor chamado Everett Hughes, né, um sociólogo da Escola de Chicago, que ele viajou para a Alemanha logo depois do final da Segunda Guerra Mundial e ele tentou entender como foi possível que os alemães, que eram pessoas do bem, assim, pessoas normais, do cotidiano, sabe? Tivessem se apropriado dessas ideias fascistas e tivessem permitido que alguém fizesse o trabalho sujo, né? Inclusive, esse artigo está publicado em português, se chama Pessoas do Bem e o Trabalho Sujo. Eu gosto muito desse artigo, porque o que o Everett Hughes está demonstrando é como havia nessa incorporação dessas ideias fascistas uma luta por recuperar a hierarquia, que era possível por um nervoso histórico de que os judeus, perdão, sempre falo mal essa palavra em espanhol, em português, estavam tirando seus lugares, estavam tirando o lugar que eles ocupavam na sociedade. Então, pessoas do bem conseguiram fazer a vista gorda, como a gente fala, né? Conseguiram fingir que não enxergavam porque ele não estaria fazendo o trabalho sujo. O trabalho sujo estaria sendo feito pelo exército do Führer.
Então, é isso, as pessoas veem até que ponto essas ideias fascistas, essa incorporação da hierarquia e essa possibilidade de fazer humilhação, possibilita o crescimento de ideários fascistas, isso a gente sabe. Aliás, não é à toa que nas ciências humanas e sociais, os estudos de humilhação cresceram justamente logo depois da Segunda Guerra Mundial. Isso também tem trabalhos históricos demonstrando como foi. Nas ciências sociais, foi depois da Segunda Guerra Mundial que começou a se falar de humilhação na filosofia, na sociologia, na história. E foi isso, era um povo humilhado, né? Então, essa ideia de humilhação está também muito, desde esse ponto de vista, completamente associada ao racismo. E a gente sabe que corpos que são submetidos à humilhação são corpos que são submetidos a outras emoções, como o desprezo, que é quase como uma irmã gêmea da humilhação, e muito provavelmente o nojo, né? São corpos que causam nojo, corpos que são ou causam nojo ou são possíveis de serem produzidos a partir de uma criação do nojo. Então, são narigudos, sabe? Então, isso que eu falava com a questão da corporalidade. É a criação de características corporais justamente para criar estigmatização sobre esses povos e criar uma atmosfera de rebaixamento e de nojo para esses sujeitos. E o Brasil é especial, é bastante especial o que está acontecendo aqui, porque o que está acontecendo aqui é que o governo Bolsonaro está conseguindo que nós tenhamos nojo deles. Somos nós que queremos humilhá-los. Eles fazem isso o tempo todo conosco, né? Humilhar, né? Os discursos do Bolsonaro são diretos. Ele avisou que queria acabar com a homossexualidade, ele avisou que os indígenas são a pior escória do território brasileiro. Ele odeia os negros, ele fala isso abertamente, e as pessoas votaram por ele. E nós estamos devolvendo nojo a essas posturas humilhativas. Então, é um trabalho emocional de vai e volta, né? Espero que nosso nojo seja suficiente para que ele não seja eleito nas próximas eleições. E o Dejair pergunta: estas humilhações corretivas e públicas geralmente alcançam somente os mais vulneráveis, negros, pobres, LGBTI? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. De fato, eu tenho feito um inventário, eu tenho um arquivo que se chama inventário, que eu vou recopilando notícias de internet, que eu vou encontrando sobre pessoas que vivem diversas formas de humilhação, às vezes muito violentas de fato, né? Extremamente violentas, que podem levar à asfixia, enfim, à morte, inclusive, né? E é reiterativo como a gente tem os corpos de humilhação, aqueles corpos unidos pelo que eu chamei agora de princípio de humilhação, que são LGBT, que mais, especialmente travestis, a gente sabe eles que por alguma dos marcadores sociais da diferença pode driblar o rebaixamento. Então, a gente sabe que se os LGBTs socialmente têm um lugar inferiorizado na sociedade, a gente sabe que existe o gay padrão, né? E que esse gay padrão, né, mais másculo, mais branco, mas, enfim, mais de classe social alta, pode muito bem driblar possibilidades de humilhação em comparação àquela travesti fodida que trabalha na prostituição, lá no fundo de uma cidadezinha de qualquer estado brasileiro. A morte da Dandara, dessas características espetaculares, demonstram como são corpos muito mais propensos para a humilhações fatais, né? Mesma coisa os negros, especialmente na governança, né? Nessa necrogovernança em que vivemos. Necrogovernança é uma categoria muito interessante que eu peguei, eu estou roubando agora da Adriana Viana, que é minha colega e guru nesses temas, né? Que ela trabalha também isso a partir do Mbembe, ia falar do Michel Mbembe, estou louca, do Achille Mbembe. E sabemos o lugar dos pobres nessas humilhações cotidianas também. O que não quer dizer que sejam os únicos corpos de humilhação. A gente tem que, assim, eu não tenho campo, por isso apenas menciono,
mas as pessoas com deficiência, né, as pessoas com alguma deficiência física, as pessoas obesas, a gente tem uma série de hegemonias, de padrões, né, que fazem com que pessoas que não se ajustam a esses corpos sejam mais propensos a essas humilhações públicas, né? E humilhações corretivas estão bem mais vinculadas a questões de gênero, de Jair, não sei o que você pensa, mas humilhações corretivas geralmente estão voltadas para homossexuais afeminados, mulheres lésbicas para corrigir, né, seu gosto por outras mulheres, e estupros corretivos, né, que são feitas para meninas porque são muito sensuais, estão sensualizando. A gente tem teses sobre isso, né? Temos uma tese da Camila Fernandes, por exemplo, que fala isso, desses estupros corretivos em alguns lugares de periferia para meninas que estão desafiando as normas de sexualidade forjadas para as mulheres. Ângela. Obrigada, Maria Elvira. E pensando, antes de ler as outras duas perguntas, pensando que você falou, né, dessa possível virada da humilhação up, né, de humilhar os que humilharam. Mas também pensando, não sei, inclusive te provocando, aproveitando meu poder aqui na sala para encaixar outra pergunta, se essa humilhação tem o poder de manter a ordem social, né, as hierarquias da ordem social, elas também correm o risco de existir, não como rebaixamento e punição pública, público-política, mas como existência intersubjetiva nas camadas dos mais privilegiados nesses ordenamentos sociais de classe, raça e gênero, né? Por exemplo, o gênero é uma manutenção permanente, muito frágil, né? Então, o homem que possa ser acusado de ser gay, a mulher que possa macular a honra da família, não são coisas que necessariamente acontecem apenas em setores populares, né? A humilhação é uma potência nesse sentido, né? Ela está latente, porque vinculada à ordem social que tenta manter, né? Que produz. Eu concordo. Enfim, sim, mas eu acho que é interessante que a força produtiva mais vinculada com processos de racialização e de manutenção de uma ordem de classes, de gênero nos setores populares, elas estão vinculadas a essa humilhação pública e não sei, Maria Elvira, fiquei pensando na repetição espetacularizada, como você falou, talvez, né? Enfim, vou ler as outras duas perguntas, porque essa carona foi bem bagunçada e meio mal educada. Tem uma pergunta aqui do Rafael Cardoso, que fala, pensando posicionalidade e como ela é importante para pensar a própria pesquisa na antropologia, pesquisar humilhação tem mobilizado quais emoções enquanto pesquisadora e pessoa? Quais os desafios? E tem outra pergunta do Rolfran, que é estudante aqui do doutorado no nosso programa do PPGás, que fala, professora, a senhora acha que o limite da produção da humilhação como tortura para mortificação está relacionado à mudança da compreensão de sujeitos subalternizados como excessos para dejetos? E eu acho que... ok. O Rolfran continua aqui, continuou bastante, então eu vou ler os dois comentários de Rolfran de passo. Rolfran diz, dialogando com o comentário da professora Ângela, como a senhora acha que o acesso precário de direitos sociais humilha ao mesmo tempo que produz sujeitos passíveis de serem humilhados? E continua, a professora também gostaria de saber se a senhora acha que exigências de acesso dignos de direitos sociais pode ser um ponto de virada contra a humilhação. Esses são os comentários do Rolfran. Eu não sei, Maria Elvira, você acha que eu leio os outros e você comenta, ou eu paro por aí e você responde? Tem mais? Tem 3 mais. Eu vou esquecer, se eu não responder agora. Não, depois... então pode ir. Aí depois Mas eu leio. vou tentar demorar menos, porque eu sei que na primeira rodada de respostas eu fiquei Também foi alegre. culpa minha, então. Não, é porque eu gosto de falar, gente. Eu sou nervosa, mas ao mesmo tempo nervosa para falar em público, mas ao mesmo tempo eu acho muito empolgante um debate, né? Ter a oportunidade de falar dessas coisas que tanto me importam e de escutar as pessoas, né? As perguntas sempre obrigam a gente a pensar. E pensar assim, né? Na reação.
O Rafael me pergunta, né, como ela a posicionalidade, como ela é importante para pensar a própria pesquisa na antropologia, pesquisar humilhação tem mobilizado quais emoções enquanto pesquisadora e pessoa. Quais os desafios? Rafael, você me perdoe, mas eu acho que eu vou te dar uma resposta mais intimista, assim, né, a respeito do que de fato tem me provocado pesquisar algumas humilhações. Tem outras que eu consigo enxergar com mais banalidade, né? Eu assisto todos os reality shows dos quais eu fico falando mal. Mas eu consigo assistir esses reality shows, eu consigo assistir de férias com o ex e todas essas besteiras da Netflix, porque, embora eu faça isso de uma maneira, tento, né, enxergá-los de uma maneira acadêmica, e sempre escrevo alguma coisa sobre eles, eu consigo rir, consigo às vezes falar, meu Deus do céu, é muita imbecilidade humana, né? Mas tem humilhações que, sinceramente, têm me maculado muito, têm me incomodado profundamente, e eu tenho me dado conta disso com o passo do tempo. Chegou uma época em que eu decidi não mais pesquisar fetiche de humilhação extrema, porque, sinceramente, estava me causando um desconforto absoluto enxergar mulheres apanhando, mesmo que apanhando de outras mulheres, né? Mesmo que eu consiga enxergar como isso responde a técnicas, né? As pessoas conseguem conseguir sua grana, se as pessoas conseguem fazer a vida, né? É uma forma de agenciamento, é uma escolha, mesmo que uma escolha meio um leque de limitações, né? Mesmo que eu enxerguei tudo isso, eu também consegui enxergar como há por detrás de tudo isso uma masculinidade, um mercado feito por homens para homens. Então, chega um momento em que é impossível, né? Chegou a ser impossível para mim. Tem vezes que eu vou assistir boxe, o Vale Todo, eu lembro disso e não consigo assistir. Neste final de semana fui tentar assistir um filme da Halle Berry, Ferida, na Netflix. Eu sei que o filme é incrível. Não consegui assistir, eu falei, eu estou fissurada com, assim, fiquei com alguma coisa muito grande dentro de mim que não me permite, de alguma maneira, continuar com certos campos. Eu acho que tem campos que machucam, né? Eu estou atualmente em um campo com mulheres que foram atacadas com ácido e é, de novo, um campo absolutamente impactante, mas com elas tenho conseguido, porque foi um campo que eu comecei e alguns meses depois começou a pandemia, não consegui continuar, mas com elas eu enxergava uma força, uma vontade de viver que me permitia enxergá-las sem ter lástima, né? Uma emoção que elas detestam e que manda elas para baixo, né? Porque a gente também humilha por meio da compaixão, né? Então, eu te diria isso, assim, os desafios são, de alguma maneira, poder continuar enxergando esses universos e pensando neles quando, de alguma maneira, eu sinto, com todos os privilégios que eu tenho por ser uma pessoa universitária, enfim, uma mulher cis, eh, uma mulher negra de pele mais clara, com todas essas vantagens que eu possa enumerar aqui, eu me sinto parte de várias dessas comunidades. Me sinto mulher, me sinto preta, me sinto migrante, né? E me sinto queer. Isso é absolutamente forte para mim, né? A minha participação subjetiva nesses universos que eu pesquiso. A minha vida voltada para fazer alguma coisa por estas sociedades, estas comunidades minoritárias. Então, os desafios são continuar, né, trabalhando junto a isso, orientando alunos nessas temáticas, enfim, é minha forma de militar, é minha forma de agenciar alguma coisa positiva neste universo de brigas hierárquicas tão profundas, né? E tentar falar alguma coisa além do que já tem sido falado. Obviamente, tudo que eu estou falando aqui, eu poderia estudar sob o guarda-chuva da violência,
mas é sempre tentar forçar a epistemologia a alguma ideia nova que me permita enxergar alguma outra coisa, né? Então, esse também é um desafio já de tipo acadêmico. Rolfran, você me pergunta se o limite da produção da humilhação como tortura para mortificação está relacionado à mudança da compreensão de sujeitos subalternizados como excessos para dejetos. Eu não sei se eu te entendi, Rolfran, você me perdoe. A produção da humilhação, o limite da produção da humilhação para a tortura. Ok, acho que entendi agora. Ian Miller, por exemplo, que é o jurista que eu mencionei, ele incorpora a ideia de tortura, né? A tortura, a prática de torturar, ele a incorpora dentro de dos leques de humilhações com H maiúsculo. Essa é uma forma de enxergar, né, as relações entre humilhação e tortura, mas não necessariamente é a única ou a principal. Eu diria que a tortura está sendo colocada no lugar de uma extremada mortificação, de uma extremada desfacimento do corpo do outro, de uma extremada violência contra o corpo do outro, mas há no trabalho da violência manifestações de humilhação. Ou seja, se violenta às vezes humilhando. Então, há humilhação na violência. Às vezes, a humilhação se torna violência. E há violência, mas há nessa violência possibilidades de enxergar roteiros de humilhação. Então, eu acredito que enxergar corpos torturáveis, há quem diz, né, como, por exemplo, no trabalho do Agamben, né, sobre o muçulmano, que é essa figura da última figura, a figura que estava na linha da morte, aquele corpo dejeto, completamente dejeto, que já não mais lembrava nem que era mesmo um vivo, assim, nem que era um morto. Era mais fácil enxergar os mortos do que enxergar o muçulmano, que era aquele corpo encurvado, enfim. Então, para autores como Agamben, torturar é necessário animalizar ou desumanizar o sujeito e torná-lo lixo, ou torná-lo outra coisa que não humano. Mas o próprio Ian Miller diz que para torturar é preciso conservar um resquício da humanidade, que não existe. Ele diz que é uma cita que, inclusive, a gente colocou no nosso artigo que abre esse dossiê. Para Ian Miller, não existe prazer nenhum em torturar um rato. O prazer está em tornar o homem um rato, mas guardar um pouquinho de humanidade para que essa tortura tenha o efeito de lembrar a humanidade que ele está, de fato, perdendo nesse ato de torturar, de mortificar. Enfim, a gente pode torturar a quem animaliza, a quem desumaniza, mas a gente pode torturar justamente porque enxerga a humanidade nesse sujeito. Isso é o que eu digo no meu primeiro artigo, do espetáculo da humilhação. E eu digo, por exemplo, que é possível que há circunstâncias em que os sujeitos não estejam enxergando corpos generificados, mas que estão enxergando fragmentos de carne. Eu acho que o fetiche é muito isso, né? Um gozo pelo pé, um gozo pelo estômago, um gozo, um prazer pelas secreções, por fragmentos corporais. E que é possível que a gente enxergue esses corpos como fragmentos e que seja justamente por essa fragmentação desse corpo humano que a gente consiga enxergar, cometer atos de humilhação extrema. O que não significa que desumaniza o sujeito, mas sim que fragmenta o humano. São formas possíveis de pensar essas questões. Mas você continua a sua pergunta, você disse mais na frente, dialogando com o comentário da professora Ângela, como a senhora acha que o acesso precário a direitos sociais humilha ao mesmo tempo que produz sujeitos possíveis de ser humilhados? Eu acho que é isso, a precarização do outro, né? As normas do reconhecimento do outro no âmbito da hierarquia, o que está fazendo é justamente produzir e reproduzir esses parâmetros de reconhecimento de seres humilhados, né? E com certeza acredito, né, que todo tipo de acesso digno a direitos possibilita reviradas,
se não massivas na sociedade, que de fato também conseguem reviradas subjetivas, né? Assim, não é à toa, né? No governo Lula, o que a gente tem? Um monte de gente que jamais soube o que era universidade, tendo filhos entrando na universidade, isso fazendo uma virada subjetiva não só no sujeito, mas na família inteira, porque tem pela primeira vez um universitário, um médico, um pedagogo, um advogado. É isso, a reviravolta dessa humilhação é possibilitada justamente pelo acesso à dignidade, né? Por muitas outras coisas também. Pela raiva. A raiva, às vezes, é o que tira a humilhação. Ter muita raiva, ser humilhado, que te tira essa possibilidade de continuar lá no fundo da humilhação. Mas também na dignidade, sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto de virada social. Seria fundamental que tivéssemos mais espaços dignos para que menos corpos pudessem, ou para que mais corpos pudessem sair do fundo, né, da parte mais baixa da humilhação. Maria Elvira, e tem aqui também a Esther, que fala, parabéns pela exposição, Maria Elvira, queria saber como pensar humilhação social desde ou a partir das redes sociais. O Dejair, que já perguntou antes, agora comenta... Ah, não, também uma pergunta, desculpa. Expressões como mercado negro, denegrir, entre outras, tão naturalizadas, que inclusive denotam algo ruim, marginalizado, inferior, ajuda a mascarar o racismo tão enraizado na linguagem brasileira. E, finalmente, Alciane pergunta: pensar a gratidão como algo impagável pode colocar pessoas em níveis diferentes? Essas seriam as últimas 3 perguntas. Certo. As redes sociais se prestam demais para a humilhação, né? A gente tem várias teses feitas, por exemplo, sobre pornografia de vingança, né? Eu tenho uma tese muito bonita da Isabela Rangel, uma antropóloga da UF, tem outra muito linda da Isabela Scioli, da USP, deve ter mais, eu me lembro neste momento dessas duas, que estão trabalhando justamente sobre pornografia de vingança e como é, né, por meio das redes sociais, da possibilidade de enviar em massa para muitas pessoas uma fotografia sexual, ou um corpo nu, e geralmente de meninas, é a possibilidade justamente de criar uma bola de neve na humilhação que, além de tudo, cresce profundamente em um dia já, atravessou todas as fronteiras, né? Eu acho que a humilhação ficou muito mais fácil de ser praticada no universo das redes sociais. Obviamente, quando eu falei da pornografia da humilhação, não só as mulheres, embora maioritariamente as mulheres são humilhadas por questões da sexualidade, até porque sabemos que há mais controle social sobre a sexualidade feminina, mas também é utilizada para homens, por exemplo, que é muito interessante isso, sabe? Como tem sido utilizada também para homens que transam, por exemplo, com travestis, né? E que é filmado. Homens que transam numa posição de passividade sexual, então são feminizados, nessa mentalidade de ativo-passivo, enfim, que organiza também hierarquias, né, sociais a partir da sexualidade. Então, enfim, o gênero também está operando ali, mas desde outro lugar. Mas esse é só um exemplo, tá? Temos inúmeros exemplos em que a humilhação pode acontecer. Eu falei rapidamente do cancelamento. Tem uma cantora que eu adoro, chamada Sia, uma australiana, e eu fiquei sabendo esta semana que a Cia está passando por uma enorme depressão. É uma coisa boa, mas eu acabei de saber nestes dias que ela está passando por uma enorme depressão porque ela fez um filme-vídeo tentando falar sobre autismo, só que ela errou no tom, né? Ela não pesquisou direito, fez um vídeo que foi muito mal aceito e ela foi, não, assim, acabaram com ela em questão de minutos. E ela, enfim, está sobrepassando, se curando de um trauma horroroso, porque ela tinha boas intenções, mas ela fez errado. Então, enfim, por isso dizia, né, também os riscos, né, da como a humilhação pode se tornar uma arma, né, de negociação, de equilíbrios, de forças, enfim,
que pode levar também a esse tipo de movimentações, né? Perigosas. Eu concordo de Jair, né? Não é à toa que os movimentos negros insistem tanto na necessidade de tirar de nosso vocabulário expressões como denegrir, né? Mercado negro, o dia negro, enfim, tudo que é negro é associado àquilo que é ruim. E você pergunta se isso ajuda a mascarar o racismo tão enraizado na linguagem brasileira. Que, com certeza, eu acho que, assim, se a gente vê, né, as expressões que são utilizadas, não é à toa que em partidos de futebol, em jogo de futebol, qual é o maior insulto? Viado, crioulo. Que isso, gente? Viado, sabe? É uma injúria, assim, sabe? Utilizado como injúria, primeiro que tudo, mas para denotar um cara que fez uma jogada ruim, que deu um passe mal, que votou um gol, que chutou mal um pênalti. É viado, é crioulo, são justamente em momentos como esses que palavras que permanecem lá no subterfúgio social, né, saem à tona, né, ou chamar alguém entre homens, alguém que está nervoso, ou que é covarde, de mulherzinha, né, você é mulherzinha. Na Colômbia temos uma expressão horrorosa, que fala de hierarquias sociais, uma expressão muito horrorosa e muito corriqueira, que é chamar de lumpen. Eu não sei se isso aqui existe, aqui eu acho que é mais como um favelado. Ah, favelado, né? É uma questão de raça. Ou desechável, desechable em espanhol, em Colômbia, que seria descartável, que é a maneira como chamamos aos moradores de rua. Ah, um desechable, um desechable. São expressões que, sinceramente, não deveriam existir no nosso, mas que a gente banaliza. Ao mesmo tempo, na repetição, né, na constante repetição delas, elas são banalizadas, né? Elas são banalizadas. Eu mesma uso denegrir e não caigo em conta, não caigo em conta, às vezes, né, de como essas expressões têm um transfundo, né? E a gratidão, que a Alciane pergunta, pensar a gratidão como algo impagável pode colocar pessoas em níveis diferentes? Sim, sem dúvida. Eu acho que tem muitas gramáticas da gratidão que são absolutamente úteis para a lógica da perpetuação, né? A lógica da perpetuação hierárquica, né? Tem um artigo da Maria Cláudia Coelho sobre a dádiva de presentes entre patroas e empregadas domésticas. E ela mostra como as empregadas domésticas fazem questão de, depois de receber um presente da patroa, um bom presente da patroa, devolver um bom presente para a patroa, mesmo que elas gastem uma grana que não tem. Mas é para isso, para não ficar presas a essa lógica da gratidão. E eu acho que essa lógica da gratidão é toda uma atmosfera moral ao redor das coisas mais diversas. Tem um texto que eu gosto muito, que está sendo traduzido ao português, que é da Saidiya Hartman, a historiadora Saidiya Hartman, e ela está falando de como a gratidão operou como a palavra que ela usa, gente, é uma espécie de mercado moral na época da escravidão. Então, os brancos, né, estariam oferecendo a possibilidade de liberdade para seus escravos, que se tornaram ex-escravos, e nessa dádiva, né, se tornava o mito do branco benevolente, que estaria dando a liberdade, e o negro ficaria preso a essa lógica da gratidão. E eu acho que essa lógica da gratidão que a Saidiya Hartman está mencionando em função da escravidão, a gente tem ainda muito disso nas cotas sociais, para a educação especialmente, né? Poxa, vocês estão recebendo cota e querem mais, como se a gente estivesse pedindo esmola, né? Como se a gente estivesse pedindo esmola e como se a gente precisasse estar grato por receber uma ação afirmativa. Uma ação afirmativa. Pô, já tem 5 pretos. Poxa, mas já, poxa, tirou meu lugar. Pô, querem mais. E você deveria estar grato de estar recebendo uma ação afirmativa. Isso é absurdo, é chatérrimo. E a gente não tem que ter gratidão nenhuma nesse sentido, né? Mas, com certeza, a gratidão em outros âmbitos da experiência, nesse também, se a pessoa não consegue sair dessa lógica da gratidão, mas em outros âmbitos da experiência, relações interpessoais, né? Gratidão por me amar, obrigado por me amar, né?
você fica grato a alguém por te amar porque você é feio, porque você é pobre, ou porque você foi, sei lá que, prostituta, isso, ou porque você é travesti, esse homem te apresenta na sua família, sabe? São lógicas da gratidão que permitem fazer a vida, né? Que permitem às pessoas fazer a vida nesse território minúsculo dos afetos, né? E da interação afetiva, mas que ao mesmo tempo estão criando hierarquias também nesse mesmo território afetivo, né? Maria Elvira, muitíssimo obrigada. Eu agradeço também, bom, pela hora, eu acho que já é o momento de fazer um encerramento, mas queria, enfim, agradecer uma e outra vez, porque foi muito bom o diálogo, Maria Elvira. Te ler foi muito bom, provocado precisamente pela provocação desse diálogo, e que fiquei com muita vontade de continuar, né? Lendo as coisas que você tem publicado, mas também conversando, porque eu acho que é assim também na provocação que muitas coisas fazem sentido mutuamente nas pesquisas. Então, enfim, vão ficar, como a gente falou, na descrição do vídeo, os links para algumas das produções mais recentes da Maria Elvira. A gente espera também que vocês se inscrevam no canal do LabEpex para a gente poder começar a fazer os eventos, né, no próprio canal do LabEpex. E também lembrar, que eles estão me lembrando aqui, que amanhã vai ser o evento do livro da Berê, da Berenice Evento, que também vai ser imperdível. Então, esperamos que todas e todos cheguem amanhã. E os comentários de agradecimento estão aparecendo aí na tela, Maria Elvira. Obrigada, e um abraço gente. muito grande. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de receber essas perguntas lindas, instigantes, a Ângela, a César pelo convite, a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês esses temas, e podem me convidar de novo que eu volto. Muito obrigada. E obrigada, Arthur, também, que estava aqui sempre apoiando Arthur, a gente. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Feliz Natal, aliás, né? Que a gente já está no Natal. Feliz Natal para todo mundo. Obrigado, professora Maria Elvira, obrigado, Ângela, obrigado, Arthur, e também a todos que participaram e prestigiaram o evento hoje. Tá bom? Um abraço e até a próxima, né? Até a próxima.